Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Feliz de estar na presença do Senhor, nervoso por estar na presença do Senhor todas as vezes. Deus abençoe, meu irmão. Todo tempo, em toda vez que vou ministrar a palavra aqui na nossa igreja, aonde for, o gelo no pé da barriga, as mãos ficam geladas, mas eu acredito que o que Deus tem para a minha vida e a sua vida nesta noite, irmãos, é surpreendente. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei o que Deus tem para a tua vida, amém? Deus abençoe o pastor José, sempre canal de bênção em nossas vidas, tem ido lá já nos acompanhar em 2 congressos de varões, 2 congressos, falei para ele, estou até com vergonha de ministrar perto do pastor. Toda vez que vai lá, Deus usa ele com poder e autoridade. Mas eu creio que nesta noite Deus vai falar conosco. Se você puder, pega a tua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu creio, irmãos, que Deus já está nessa casa falando ao meu e ao teu coração. Atos capítulo de número 17, o verso 20 em diante, vou ler alguns versículos. Vim acompanhado da minha digníssima esposa, a missionária Vânia. Falei para o pastor José, não dá para levar uma caravana, porque senão vai desfalcar lá na nossa igreja também. Lá nós temos quarta, sexta e domingo, e eu creio que os irmãos lá também estão adorando. Eu sou o pastor Deni, da igreja pentecostal Deus Vida Eterna. Viemos de São Paulo há 6 anos para fazer missão. Já já eu vou contar um pedacinho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 20, diz assim, o 19 em diante, diz assim: por esta razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa, sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos, e desejamos compreender o significado de tais ideias, porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o céu, que criou o universo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. Amém, irmãos? Não se assente, eu tenho o costume de orar, amo orar. Então, se você puder, põe tua Bíblia aí na sua cadeira e puder fechar os olhos, juntamente comigo, em silêncio, vamos orar. Deus, nesta noite, Pai amado, Papai querido de hoje, Senhor, nos colocamos, ó Deus amado, ó Pai querido, mais uma vez na Tua presença, e eu louvo, Senhor, a Ti, ó meu Pai, pois o Senhor não precisa de homem, o Senhor não precisa de mim, só o Teu nome, Pai amado, Papai querido, já fala, Senhor, poderosamente em nossos corações, ó Senhor. Mas nessa noite, Pai, uma vez mais, ó Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa usar, Senhor, este Teu barro, pois sou pó, barro e cinza, mas peço a Ti, para que neste momento, meu Deus amado, ó Pai, através da minha vida, Deus, o Senhor possa
falar com as nossas vidas, não aquilo que nós queremos, mas sim, ó Pai, o que nós precisamos, ó Deus, porque, Senhor, nesta noite, entramos aqui, Senhor, não atrás do homem, não atrás de mulher, mas entramos aqui, papai, nesta noite, para lhe servir, para lhe adorar, porque nesta noite, Senhor, queremos, ó Deus, ser tocado por Ti. Se em algum momento, Senhor, estiver alguém aqui, ainda enfermo, que o Senhor possa, Pai, da planta dos pés ao alto, meu Pai amado, da sua cabeça, na região, ó meu Pai amado, da coluna, aonde, meu Pai amado, homens e mulheres sentem fortes dores, sentem pontadas, ó Deus, quando se assentam, dificilmente consegue se levantar, mas nesta noite de hoje, enfermidade vão batendo em retirada, dor, você que está atormentando a vida dele ou dela, espíritos malignos das trevas, que vem assombrando as noites de sono dos seus pequenos filhos neste momento, que através, ó meu Pai amado, papai querido, da tua palavra, Senhor, o Senhor possa, meu Deus amado, ó Pai, manifestar a tua glória, o teu poder e a tua Shekinah, Senhor, neste ministério. Meu Deus, coloca, Senhor, se porventura tiver alguma mulher aqui gestante, ou, Senhor, com uma promessa, Senhor amado, ó Pai querido, feita por Ti, Senhor, que ainda este ano segurará, Senhor, o teu filho no ventre e nos braços, que através, ó meu Deus amado, ó Pai querido, das tuas mãos agora, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, meu Pai amado, papai querido, a tua glória. Espírito maligno das trevas, você, pombagira, que está tentando roubar o marido dela, tentando roubar a esposa dele, tentando, o espírito maligno de Zé Pilintra, colocar o vício naquela casa, pelo poder da oração, é pelo poder da tua palavra agora. Solidão, tristeza, depressão, pessoas que até entram, papai amado, dentro da igreja, até entram, Senhor, chora, adora, exalta o teu nome, Pai, mas quando passa da porta para fora, meu Deus, a tristeza vem, a pergunta vem: agora, o que eu vou fazer? Mas nesta noite, te prepara, varão, te prepara, varô, porque a palavra, ela vai penetrar como uma espada de dois gumes, que ela vai manifestando a glória entre a alma e o espírito. E eu acredito que se o Senhor nesta noite já falou até aqui e te trouxe, te prepara, porque você não vai sair da mesma maneira. Papais, mamães, o Senhor está dizendo: eu coloco as mãos dos teus filhos jovens nesta noite, porque haveria luto, mas esta noite grande é o livramento de Deus sobre a casa do Senhor, grande é o mover do Espírito Santo. Sabe por quê, pastor? Porque tem pais e mães aqui que estão aqui, mas a tua cabeça está lá na casa, a tua cabeça está em outra cidade, a tua cabeça está em outra a sua cabeça está em outro lugar. O meu Deus manda eu dizer: descansa, quem te prometeu garante. Ei, foi Ele quem falou que vai mudar a tua história, foi Ele quem falou que vai ser um pregador, foi Ele que disse para você, mulher, que ainda este ano as promessas de Deus vão se cumprir e não caiu por terra. Ei, Deus nesta noite está chacoalhando. Ei, vovô, Deus está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor, a tua adoração esta noite. Não diga que Deus não te escuta, não diga que Deus não está te ouvindo, porque Ele te ouviu e te trouxe aqui nesta noite para dizer: o que eu vou fazer na tua vida será maravilhoso, será grandioso. Se você pode, aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. A mensagem que o Senhor Ele me deu nesta noite não é uma mensagem fácil de ser ministrada, pois trata-se de um homem que aos olhos humanos já era para ter morrido, pelo fato de tanta maldade que ele cometera.
para que eu possa trazer sobre a tua vida essa mensagem, rapidamente, eu preciso voltar ao capítulo 9 do livro de Atos, onde tudo começa. Começa por um homem assassino, a qual a população, a qual as pessoas daquela cidade o temiam, porque ele não se importava pequeno ou grande. Para ele o prazer e a alegria era acabar com os cristãos. Só que chega um momento que o Espírito Santo ele tem um encontro com aquele rapaz. Ele estava indo de encontro a outra cidade para poder matar mais pessoas, mais cristãos. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele tem um encontro com o Senhor, e ali uma voz do alto dos céus, ela vem dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele naquele momento ele diz: Senhor, quem és tu? E o Senhor responde: sou eu, Jesus, aquele a qual tu persegues. A palavra do Senhor vai dizer que ele fica cego. O Senhor dá uma instrução dizendo: olha, vai até a rua direita, e lá eu vou mandar um menino lá que vai interceder as mãos por ti e lhe curará. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto Jesus estava falando com Saulo, já estava falando também com Ananias, dizendo: ó, vai vir um menino assim, este daí o homem não gosta, este daí o homem teme, mas você vai lá, impõe as mãos sobre ele, e ali o milagre acontecerá. O nome dele é Saulo. Ananias ele para e diz: Senhor, este é aquele assassino, este é aquele homem assassino, frio e sanguinário. Como podes eu ir lá? Ele quererá me matar. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele olha e diz: vai, porque és para mim um vaso escolhido. Se você pudesse entender o que Jesus Cristo ele quer fazer nesta noite, na minha vida e na tua vida, é sobrenatural. O capítulo de número 16, ele antecede o capítulo 17, como no 16 é a primeira viagem de Paulo agora e Silas. Eles entram em cidades para louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Ele tem um encontro com Cristo no capítulo de número 9. A Bíblia vai dizer que depois que ele tem um entendimento, que ele tem um encontro com Cristo, a história de Saulo, ela vai dizer que este homem literalmente ele era um homem preparado. Por quê? Ele era judeu, naturalizado romano, e estudou nas melhores academias. Estudou com um professor, um teólogo chamado Gamaliel, um homem reconhecido nas sinagogas, pastor José, pastor Daniel. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era sabido e entendido, pelo fato dele ter dupla cidadania, tanto judeu quanto também cidadão de Roma. Ele tinha acesso ao livre acesso para poder entrar nas cidades e também entrar nas sinagogas sem ninguém o importunar. A palavra do Senhor ele vai dizer, como eu já havia dito, que ele escolhe pessoas que ninguém dá nada. Jesus ele escolheu a minha vida e a tua vida para mostrar para o mundo, para mostrar para a família, para mostrar para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, que quando ele chama, pode ser o pior bandido, pode ser o mais drogado, o mais cachaceiro, a mais garota de programa, ou pode ser a pior situação dele. Deus ele muda a história, ele transforma as vossas vidas. Na primeira viagem de Paulo, ele começa a ministrar a palavra do Senhor. No capítulo de número 16, na primeira viagem ele ministra na cidade de Derbe, de Listra, e ali, dentre outras cidades, louvando e exaltando ao Senhor, uma mulher tem um encontro com ele, chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ali ela é tocada pelo Espírito Santo a ajudá-los. Por onde Paulo e Silas passam, por onde Paulo e Barnabé passam, por onde Lucas e Timóteo acompanhando Paulo, as coisas acontecem. Eu já vi na Bíblia história de evangelistas, mas igual a história de Paulo, dificilmente escutamos. Por quê? Paulo literalmente não. Paulo realmente, ele vestia a camiseta ou a camisa de Cristo. Ele vestia a camisa do Evangelho do Senhor. Ele não se importava, ele ministrava a palavra de Cristo aonde ele pisasse a planta dos vossos pés. Capítulo de número 17, aonde nós lemos, logo no versículo de número 1, na segunda viagem, ele anuncia Cristo ainda, e diz assim: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base na Bíblia. Por isso que Jesus ele diz, aquele que, e no livro de Josué, bem instruído é aquele que medita na palavra, é aquele que se alimenta da mensagem de Cristo, é aquele que tem a palavra como teu alicerce, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca, aquele que tem comunhão com Cristo. Ele vai te lançar palavras lindas, palavras de motivação, palavras que vai te levantar, palavra que vai dizer, por mais que a situação esteja ao contrário, não ao nosso favor, mas contra a nossa pessoa, ele vai olhar para mim e vai dizer, não, é só um momento, já já as dificuldades passam e o nome do Senhor vai ser exaltado. Aquele que tem a palavra de Cristo na tábua do teu coração, por mais que as dificuldades venham, por mais que não tenha porta onde, por mais que não vemos porta onde não tem porta, Jesus ele mostra aquilo fazendo sobre a nossa vida o sobrenatural. Talvez você não esteja entendendo, este Deus do capítulo de número 17, que eu quero trazer nesta noite, é um Deus que quando eu e você estava no mundo, é um Deus de quando eu e você estava nas drogas, de quando eu e você estava na macumba, estava ali nas rodas de capoeira, quando estava ali perdido, largado, abandonado, vinha um Paulo, vinha um Pedro, vinha um José, vinha um Daniel, vinha uma Maria, vinha um João, vinha um homem, uma mulher para olhar para mim e para você, e ainda trazia uma palavra de vida dizendo, ei, Jesus ainda muda a história. É forte, é forte, é forte. Se você entendesse e compreendesse o tamanho do amor de Cristo pela minha vida e a tua vida, é aquele amor que mesmo você, antes do horário do culto, 7h30 ou 8 horas ou 10 para as 8, você pecou lá fora, pastor José entrou para dentro, Cristo ele está assim, ó, vem benditos do meu Pai. Ele não está procurando o teu defeito, ele não está procurando o teu erro, ele não está olhando para o que você fez lá fora, ele não está olhando para essas conversas duplas que você tem no WhatsApp, ele não está olhando para as amizades que você tem no Facebook, ele não está olhando para as suas redes sociais e condenando, mas ele olhou para mim e para você e diz, vai, a tua fé te salvou e não peques mais. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo para a minha vida e para a tua vida, filho, eu estou te dando uma outra oportunidade, eu estou te dando uma nova oportunidade de fazer o certo, mas acorda, presta atenção, amizade que não vai somar, é melhor você tirar. Pessoas que não vão andar contigo no momento de dor, não merece estar com você no momento de festa, no momento de alegria. Jesus ele está comigo e com você em todos os momentos. Quer ver quem são os seus amigos? Fique desempregado, fique sem carro, fique doente. Lógico que isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas passe por um momento de dor, passe por um momento de dificuldade. Eu costumo falar, só pode falar de prova quem passou por prova. Eu já passei. Só pode falar de traição quem já foi traído. Oh meu Deus, minha esposa e eu fomos traídos esses dias agora, essa semana, de novo. Só pode falar de abandono quem foi abandonado. Quando chegamos aqui na cidade, aqui não, na cidade de Campo Mourão, ficamos 8 meses à frente de um trabalho. As mesmas pessoas que nos trouxeram aqui para essa cidade chegaram em mim, na época eu era presbítero, chegaram em mim, na minha esposa, e dizendo, Dene, olha, presbítero Dene, eu vou levar vocês para lá, e vocês vão trabalhar na obra. Eu falei, não pastora, vamos fazer o seguinte, eu trabalho lá, eu arrumo um serviço de ajudante de pedreiro, eu faço qualquer coisa, eu pego reciclagem, não tem problema. Ela falou, não, eu vou levar vocês para lá para vocês ganhar almas, a igreja vai te ajudar. Eu e minha esposa, nós temos 5 filhos. A mais nova é a Valentina, tem 5 anos. Depois vem a Sofia, depois vem o Samuel, o Davi e a Emily. Quando chegamos aqui, minha esposa descobre que estava grávida da Valentina. Essas mesmas pessoas que nos trouxeram para cá, com 8 meses de Campo Mourão,
Não tínhamos familiares, não temos até hoje. Graças ao meu bom Deus, tive o privilégio de ter pessoas que me abraçaram. Conheço muitas pessoas me conhecem minha esposa, mas com 8 meses de ministério e 8 meses de Campo Mourão, as mesmas pessoas que nos trouxeram para cá, foi as mesmas que tiveram coragem, pastor José Augusto, pastor Daniel, de trocar a fechadura da igreja e nos abandonar na cidade de Campo Mourão. A igreja que nós pegamos vazia, com 8 meses, Deus encheu, Deus resgatou, Deus começou a operar. Uma igreja que quando pegamos tinha 5 pessoas, sendo 2 casais e uma outra irmã. O Senhor, Ele multiplicou. Aqui tem muita gente. Lá, se tivesse só essa fileira, era muito. Mas Deus, Ele começou a honrar. O grande problema do ser humano, nem todos, mas o pior problema do ser humano é ter poder. As pessoas que nos trouxeram foram as mesmas que nos abandonaram, porque começaram a ver que a igreja estava enchendo e começou a entrar dinheiro. Não tem como adorarmos a 2 deuses. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada um. Com 8 meses, fomos chegar na igreja, botei a chave e a chave não entra. Falei para minha esposa: o que aconteceu? Chamei a filha morava no fundo, falei: estou tentando abrir a porta, não consigo. Aí nós precisamos trocar porque quebrou a chave lá dentro. Eu falei: mas como quebrou? Se à noite nós estávamos aqui. Mas não quis entrar em contradição. Pegamos as nossas coisas, o pouco que nós tínhamos, fomos para casa. O Senhor falou comigo e com a minha esposa. Eu falei para minha esposa: filha, e agora? O que nós vamos fazer? Não tenho trabalho, não conheço ninguém. E o Senhor falou ao meu coração: abra um culto na tua casa. Falou com a minha esposa: abra culto na tua casa. Eu falei: não, Jesus, abrir culto em casa é loucura. Vou perder minha intimidade, não vou ter. Aluguei um salãozinho, pagando R$300, pastor. Tinha 20 cadeiras. Desmontei uma fruteira da minha esposa, fiz um púlpito. Colocamos aqueles paninhos que as irmãs colocam, as mulheres colocam em cima da mesa, sabe? Isso. Peguei um da minha esposa, disfarcei lá, que estava cheio de preguinho em cima. Peguei aquele caminho, botei por cima do púlpito. Era uma fruteira, aquela de rodinha. Eu desmontei, cortei, fiz um suporte que nem esse, assim, bonito assim, para pôr a Bíblia. Tanto que depois que virou o púlpito, depois virou uma casinha de rato, lá, de coelhinho, de hamster lá. E depois acabou ele. Paguei 3 meses, conseguimos pagar 3 meses o aluguel. Não aguentamos pagar. Deus falou: abra na sua casa. De frente à nossa casa tinha um terreiro de macumba. Tem, eu acho que até hoje. Pastor, pensa na provação que nós passamos. O neto da macumbeira brigava comigo, me xingava: pastor safado, pastor vive de esmola, morre de fome. Os carros chegavam lá na casa, eles murchavam o pneu. Tinha uma luz do poste, que lá de Campo, aqui eu não sei, mas lá em Campo Mourão elas viram assim, né? Elas vão para um lado e para o outro. Eles pegavam uma madeira, viravam para o outro lado, ficava aquela escuridão no portão. Quantas vezes queriam bater nos nossos filhos, me humilhava quando minha esposa e eu estávamos passando, nos xingava. E Deus falou assim: vou colocá-los na primeira cadeira. Falei: ah, Jesus. Falei: meu Deus do céu. Para resumir esse pedaço, hoje o neto da macumbeira, ele vai lá na nossa igreja. Talvez você não esteja entendendo. Eu estou pregando aqui o Deus desconhecido, que para muitos não conhece. O Deus que Ele transforma ex-cachaceiro, nóia, cheirador de cocaína, pastor.
Não sei se já ouviu meus testemunhos da minha esposa. Posso tirar o terno, pastor? Eu nunca fui evangélico. Eu tenho... Deus abençoe. Eu tinha uma vida lá atrás. Eu era operador de máquina de injetora. O que é isso? Fabrica painéis de carro, cadeiras de plástico, esses plásticos que tem nos microfones, esses aparelhinhos que põe no celular. Ganhava muito bem. Nunca dei valor em nada. Nunca tive pai, só tive minha mãe. Na verdade, o único papel de pai que eu tive, Deus abençoe, meu querido, o único papel de pai que eu tive foi aquele que me fez, que foi o órgão produtor. Mas quem me criou minha vida toda foi a minha mãe. E sempre trabalhei desde pequeno, aos 13 anos. Aqui não tem, eu não sei se aqui em Cianorte tem, mas lá em São Paulo tem muita feira. E lá é feira mesmo, irmão. Pega uma rua gigantesca e vai embora. E na minha época, quando eu tinha uns 13 anos, nós falávamos lá que a gente ia cuidar de carro. Um exemplo: você que tem seu carro, vai na feira, deixa o carro estacionado lá. E eu chegava lá: ô senhora, posso cuidar do seu carro? Ô senhor, posso dar uma olhadinha no seu carro? E as pessoas ali, alguns de bom agrado, deixavam. Quando voltava, dava ali R$1, R$2, R$5, não importa, uma moeda. Aquelas senhorinhas mais de idade: senhorinha, posso fazer um carreto para a senhora? O carreto que a gente falava era ajudar a carregar as sacolas. Terminava a feira 2 horas da tarde, ajudava a desmontar as barracas da feira, carregava nos caminhões, ganhava ali R$30, R$20. Só que chegou um dia que o de repente chegou na minha vida. O meu testemunho vai ligar com o testemunho da minha esposa, e vocês vão ver aonde está o Deus desconhecido que eu nunca havia escutado. A palavra do Senhor, ela vai dizer que quando Paulo, ele chega em Atenas, ele ministra este evangelho, um evangelho que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eles não criam que Jesus havia ressuscitado, mas o invejavam pela sabedoria, pelo conhecimento que aquele homem e a autoridade ministrava. A palavra do Senhor vai dizer que ele foge, vai para a Bereia, uma cidade vizinha, e ali ele continua ministrando a palavra. Lembra que eu disse no começo, ou melhor, que a palavra do Senhor disse que ele ficou 3 sábados, ou seja, 3 semanas, incansavelmente ministrando a palavra de Cristo. E ele não tinha outro assunto a não ser aquele Jesus da crucificação, a não ser aquele evangelho de renúncia, aquele evangelho que o inferno existe, aquele evangelho que quem pregou mais sobre a morte e inferno foi o próprio Jesus. Infelizmente, a mensagem da cruz está sendo extinta das igrejas evangélicas. Não se fala mais sobre morte, não se fala mais sobre inferno. Por quê? Parece que se falar de pecado é pecado. Parece que se você falar da mensagem da cruz, parece que se você falar de arrependimento, vai mandar o irmão embora da igreja, vai arrancar o homem, a família da igreja. Se você pregar a verdade para ela, aquela que um dia, mesmo nas madrugadas na noia, eu buscava templos como este, aberto, para eu me refugiar, porque eu não aguentava mais a vida que eu estava levando. Quando eu chegava, pastor José, nas portas das igrejas, aqueles bem arrumadinhos, as irmãs bem vestidas, viravam as costas para mim, irmão, olhavam para mim, me mediam de cima e embaixo, assim como muitos, não estou generalizando, mas muitos olham para mim e para você. Quantas vezes eu cheguei na porta das igrejas em São Paulo, me acompanhavam: vem aqui, você pode me acompanhar? Eu achava que ia me levar para um lugar, me levava para fora. Um evangelho de Cristo este, o Deus desconhecido, que Paulo, quando entra na cidade de Bereia, quando chega em Atenas, o lugar da filosofia, aonde tinha os mestres teólogos entendidos, aonde sempre se falava-se de assuntos novos,
Eles estavam ali para saber qual era a tendência naquele momento. Você quer ver um exemplo? Lança moda lá fora, começa primeiro na igreja. Lança moda lá nos Estados Unidos, o Brasil já quer fazer. Infelizmente, deixamos de fazer o que Efésios 5 diz, o verso 1: sede, pois, meus imitadores. Não do homem, Paulo não está falando dele, Paulo está falando imitador de Cristo. Aquele que te bateu, vire a outra face, para que ele bata também. Deus está dizendo, não é que você vai apanhar, Deus está dizendo, não bata, não combata o mal com o mal, mas o bem com o bem, o mal com o bem. É este Deus desconhecido, que muitos já não conhecem. É esse Deus desconhecido, que muitos talvez que estão aqui já não ouvem mais falar de Deus, já não ouvem mais falar da crucificação, aonde as marcas do azorrague ficaram nas costas de Jesus, aonde aquele madeiro foi colocado nas suas costas, o prego nas mãos e nos pés, e ele olhou para aquele povo mesmo fazendo o bem. O povo olhou e disse, crucifica-o, mata ele e libera Barrabás. Eu quero trazer este Deus, o Deus desconhecido, que Paulo chega na cidade de Beré e olha e diz, poxa, eu tenho observado que vocês são muito misteriosos, vocês adoram imagens, esculturas, mas uma coisa que me chamou a atenção é aquele altar vazio. É aquele altar que está ali dedicado a um Deus desconhecido. Mas por quê? Porque é sobre aquele Deus que eu quero falar para vocês. É um Deus que ele não olha o teu pecado, é um Deus que ele não aponta o teu passado. Paulo ele ministra um evangelho, Paulo ele ministra um Deus que o homem não conhecia, mas se soubesse o quão grande amoroso ele é, o quão grande cuidadoso ele é, o povo saía correndo para os braços de Jesus. Quantas vezes eu ia para a biqueira, pastor José, e olha só a minha mente, eu ia para a biqueira e dizia, Deus, põe as mãos na minha vida, me leva para a biqueira e me traz de volta para casa em segurança. Olha só, eu cansado das drogas, cansado da vida que eu estava levando, o de repente chegou na minha vida, em uma bela manhã de domingo, para variar, eu drogado e bêbado, com o bolso cheio de pino de cocaína. A minha mãe era gordinha, e eu brincava com ela, mãe, para de comer, que senão a senhora vai engordar. Ela olhava e dizia, deixa eu comer, que pelo menos se eu morrer, eu morro de barriga cheia. Realmente isso aconteceu. Em uma manhã de domingo, minha mãe tinha feito aquele café da manhã maravilhoso que ela gostava de comer. Eu trabalhava, tinha condições, deixava o cartão do mercado e dinheiro com ela, e ela fazia aquele café da manhã maravilhoso. E numa bela manhã ela terminou de tomar o seu café, e eu morava numa humilde residência mesmo. Eram 2 cômodos, era cozinha, sala e meu quarto, tudo junto. Por que eu falo que era cozinha, sala e quarto? Porque era a pia da minha mãe, o fogão, o meu sofá onde eu dormia, a minha geladeira e um armarinho pequeno, tudo em um cômodo. Aí no outro cômodo era a suíte que eu brincava com a minha mãe, porque era o quarto dela, a televisãozinha de tubo de 29 polegadas e o banheiro no canto. Ela sai da cozinha e diz, Deni, eu vou tomar banho. Alguns segundos depois que ela entra no banheiro, o banheiro era meia parede, mais ou menos da minha altura assim, então vocês podem ver que é baixinho lá. Aí eu só escuto, ai, a minha cabeça. Corri para ver o que era. A minha mãe estava caída no chão, um derrame cerebral a tocou. Ali naquele momento parecia que estava tudo certo para ela. O meu primo que estava em casa, o outro que morava ao lado, estava lavando o carro com o portão aberto para o meu portão, a porta do carro aberta para o meu portão. O hospital era de carro 1 minuto, era só descer e já estava no hospital. Colocamos a minha mãe dentro daquele carro e corremos.
em questão de semanas, de uma semana, foi parando o coração, foi parando o pâncreas, foi parando o rim, foi parando o pulmão, o fígado. Agora só vive o cérebro funcionando, e por causa do aparelho. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, só eu e ela. Chega um certo dia, eu não era evangélico, por isso que eu dizia na verdade, se eu soubesse que os caminhos do Senhor eram tão bons, eu tinha vindo antes. Só que aí eu aprendi dentro da palavra, pastor José, que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo que você está enfrentando é o teu deserto. O tempo que você está enfrentando é o teu testemunho. O tempo que você está passando agora é um tempo de aprendizado. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Não conheço, mas eu conheço um todo-poderoso que te conhece. Eu estou pregando o Deus desconhecido, que muitos já não pregam mais. Infelizmente, o jargão que usam para apresentar a Deus ou a igreja de Cristo: vem para a igreja que lá você vai arrumar um marido, vem para a igreja que lá você vai ter casa, vem para a igreja porque Deus vai te dar carro, vem para a igreja porque Deus vai te dar uma empresa. Ele vai te dar tudo isso, mas será que tudo isso é realmente o que você precisa? Pastora, nós não vivemos sem dinheiro. Opa, mentira. Nós não vivemos sem Cristo, porque Cristo é o ar que você respira. O carro ele não anda sem combustível, o carro ele não anda sem motor. O que adianta uma casa linda com encanamentos embutidos se não há água dentro dele? Para nada presta. O que adianta uma casa linda, maravilhosa, pastor Daniel, se não tem telhado? Quando vem o tempo de chuva, destrói tudo. É este Deus desconhecido que eu quero trazer nesta noite, que talvez para alguns ficou na lembrança lá atrás. Um Deus que providenciava o alimento. Um Deus que te livrou da UTI. O Deus que te tirou da arma ali na sua cabeça. O Deus que te livrou da cadeia. O Deus que te deu aquela causa na justiça. O Deus que te levantou, o empresário, empresária. O Deus que te levantou, o banqueiro, advogado. Aquele Deus que não quer o seu dinheiro, mas quer a tua alma, a tua vida. Tomei a pior decisão na minha vida, pastor. O médico reuniu a família e a minha resposta foi: desliga os aparelhos. O médico me apresentou duas questões: ou desliga, ou leva ela para casa. Falei: doutor, mas qual é a melhor? Ele falou: a pior. Eu falei: qual é a pior? Ele falou: você vai pegar sua mãe, vai levá-la para casa, ela vai ficar deitada, ela não vai comer, não vai falar, não vai se levantar, não vai abrir os olhos, não vai ter reação nenhuma, ela vai ficar um vegetal. Eu falei: doutor, e a boa? Ele falou: desliga os aparelhos. O meu corpo ficou, mas a minha mente estava gritando: há males que vêm para o bem. Pastor, como assim há males que vêm para o bem? Quando a minha mãe faleceu, eu disse e achei que eu iria mudar minha vida. Eu achei que eu iria parar com as drogas. Mentira! Quanta gente aqui se enganando. Irmãos, eu sou bem verdadeiro. Quantos dentre nós aqui se enganam? Quando eu quiser eu paro. Mentira. Quando eu quiser eu vou. Mentira. Quando eu quiser eu volto. Não volta. Sabe por quê? Para você vir é muito difícil, mas para sair, tem pessoas que estão assim, um pé lá e um pé cá. Eu quero trazer esse Deus, um Deus desconhecido para os jovens, um Deus desconhecido para os maridos, esse Deus desconhecido para as esposas. Eu quero trazer esse Deus que muitos já não ministram mais verdadeiramente ao teu coração. Passa-se 15 dias que minha mãe faleceu. O meu primo e outro colega, amigo,
Deninho, é o jeito que eles me chamavam, acho que é pelo fato de eu ser grandão assim. Deninho, vamos sair. Eu falei, não, não quero. Vamos, olha o lugar que eles me levaram. Nunca gostei, mas fui para um baile funk. Os baile funk de São Paulo é pesado. Aonde eu cheguei, fiquei, pastor, a noite inteira. Vamos supor que era um salão desse tamanho, eu aqui. Avistei lá do outro lado a benção. Diaconisa, desviada dos caminhos do Senhor, com a vida destruída, entrou no mundo do crime, mas daí depois é ela que vai contar. Entrou no tráfico, ficou um tempo, e eu digo que a missão dela foi me resgatar. Eu não sei qual o Deus que estão pregando para você. Eu não sei qual é o Deus, se estão pregando um Deus material, se estão pregando um Deus financeiro. Eu quero dizer para você, esquece isso. Deus, ele não está atrás do teu dinheiro. Lógico, dízimo e oferta é santo, é sagrado. É sagrado. Eu não estou falando de dízimo e nem de usos e costumes. E isso daí é o pastor da igreja e a pastora que falam. Eu estou aqui trazendo a mensagem de Cristo. Esse Deus, que ele não tem só uma empresa para te dar, mas como o pastor José falou na casa dele, eu vou para o Pai vos preparar morada. É este Deus que eu quero trazer nesta noite para você. Um Deus que fala assim, filho, desapega daqui. Um Deus que fala assim para nós, para de se apegar com essas coisas terrenas. Você está aqui de passagem. Cristo, ele padeceu naquela cruz por amor de mim e de você. O Senhor, Deus Pai, entregou o seu único filho por amor de você, jovem, por amor de você, filho teimoso, filha que não aceita os conselhos dos pais e das mães. E eu falo, minha esposa e eu falamos, porque nós temos uma de 16, um de 15 e um de 13. Sabemos que não é fácil, porque o mundo oferece muitas oportunidades. O mundo oferece muitas oportunidades. Cristo, ele é muito educado, ele bate para entrar. Eu estou trazendo este Deus desconhecido, pois foi ele, através da vida da minha esposa, que eu me encontrei. Eu fui na macumba, eu fui no tráfico, nas drogas. Não trafiquei, mas eu andava muito com traficante, com bandido. Irmãos, eu chegava em lugares que até eu mesmo vivendo aquilo me dava medo. Pensa, pastor, eu chegava no lugar, via os caras com as armas, aquelas loucuras, as favelas de São Paulo, meu Deus. Eu olhava e dizia, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por várias vezes minha esposa e eu tentamos engravidar. Minha esposa, 5 abortos espontâneos. Gravidez ectópica, uma gerada nas trompas e outra no útero, é isso? 17 dias com uma criança morta dentro dela. Eu em um congresso ministrando, ela sentada no fundo, numa cadeira de plástico, pastor José e Daniel. Ela com vestidão longo, preto, não estava legal, não estava confortável. Quando ela se levanta no final do congresso, foi uma bênção. A cadeira toda suja de sangue. Tirei o meu terno, amarrei na cintura dela. Quando chegamos em casa, ela meio abatida, entrou debaixo do chuveiro e ligou aquela água quente. Enquanto ela estava se banhando, a criança começou a se desfazer por ela. 5 meses, 3 meses, 2 meses. A que durou mais foi 5 meses. Eu estava no estado de Maceió, fui fazer um serviço, trabalhava com cobertura. Pegamos o avião de madrugada, chegamos na outra madrugada. Quando foi na outra madrugada, retornei porque o serviço não deu certo para concluir a obra. O piso não estava pronto para a gente colocar as estruturas. Quando eu chego em casa, ou na casa dela, que ela morava num canto e eu morava no outro, tive a triste notícia: não aguentou segurar o bebê. O de repente do Senhor vai chegar para a vida de todos nós.
Mas o próprio Jesus, Ele diz para mim e para você: revestivos de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, esteja firmes. O dia mau vai chegar na vida de todos nós, pastor. O dia mau vai chegar na vida dos jovens. O dia mau vai chegar na vida dos levitas que estavam aqui adorando, exaltando ao Senhor. O dia mau vai chegar na vida dos pastores da igreja. O dia mau vai chegar na vida do presidente. Não temos como pular essa parte. É o meu testemunho, é o teu testemunho. Minha esposa, depois de um tempo, foi acometida por uma bactéria rara. O médico olhou e disse: daí não pode gerar nada, não tem nem remédio para tratar. Esse Deus desconhecido que eu estou pregando hoje, eu entrei num propósito, pastores. Eu entrei num propósito, pastora. 21 dias de oração. Eu meio doido, peguei aquela passagem de Daniel 10 e aquela passagem de Daniel 6, se não me falha a memória, que ele ora 3 vezes ao dia. 21 dias, das 7 da manhã às 5 da tarde. 7 da manhã oração, meio-dia oração, 5 da tarde oração, entregava o jejum, e aí comia. 21 dias. Deu o 21º dia, acabou a campanha, continuei orando, intercedendo. Uma semana depois, minha esposa tinha uma consulta com o mesmo médico. Para nossa surpresa, estava grávida. Ou melhor, para nossa surpresa, ela estava curada. Uma semana depois, o mesmo médico que disse que ela não poderia ser, não dava para ser curada, não ia ser curada, porque não tinha tratamento, e também não poderia gerar um filho, o mesmo médico teve que declarar que ela estava gestante. Agora você pode aplaudir, irmãos. É esse Deus desconhecido que Ele está atrás de nós, não olhando o que você tem, não olhando o quanto você tem na tua conta, não olhando o seu carro, não olhando a tua casa. Eu costumo dizer na minha igreja: eu não estou atrás dos irmãos pelo que vocês têm, eu estou atrás de vocês pelo que vocês representam. Infelizmente tem alguns que bagunça com a igreja, acaba com tudo. Mas Paulo, ele traz um evangelho que os bereanos e os atenienses não conheciam. Ele traz um Deus que, no versículo 37 do livro de João, talvez o menor versículo, vai dizer que Jesus chorou pelo seu amigo. Enquanto Jesus ele não veio à terra, literalmente a morte reinava. Mas quando Jesus veio, talvez você não esteja entendendo, eu estou pregando um Deus que Ele tem o poder de entrar lá naquela UTI, através da tua oração. Eu estou pregando um Deus que pode trazer de volta aquele que foi embora, que está morando na rua. Eu estou pregando um Deus que pode entrar dentro daquela cadeia de ferro da terra e abrir as trancas, abrir os cadeados, quebrar as correntes. Eu estou pregando um Deus desconhecido, que Ele muda a minha história, que Ele olhou para Moisés, olhou para Josué, olhou para José dentro daquela cadeia e fez José passear por ela. Eu estou pregando um Deus desconhecido que fez os leões deitar para Daniel dormir e a noite passar e o rei olhar e dizer: Daniel, você está vivo? Ele olha e diz: sim, ó rei, o meu Deus fechou a boca do leão. A esse Deus desconhecido, para alguns que eu quero trazer, a esse Deus desconhecido que tocou no ventre da minha esposa, aonde o homem diz é infértil, não vai ter ali uma criança, não vai gerar, aonde o homem
pode ter olhado para mim e para você dizendo: vai ficar para titio, vai ficar para titia. Eu estou pregando um Deus desconhecido. Segura o relógio aí, Jesus. Que aquele jovem, aquela jovem se prepara, pastores, fazem a faculdade. A jovem tem um sonho de ser médica, algumas de ser veterinária, que nem minhas filhas. Uma quer ser bombeiro, o outro também, porque era um sonho meu de ser bombeiro. Mas já estou com 39 anos, passou, não dá mais tempo. Mas os meus filhos, eles sonham. E eu insisto: não desiste do seu sonho, luta por ele. Se você quer, vai. Não deixa que as dificuldades elas tomem o espaço todo do teu coração. Não é só porque aconteceu lá com o vizinho, com o fulano, que vai acontecer com você também, não. Eu quero contar para você um Deus desconhecido, que entra no sobrenatural. Feche os olhos se você puder. Imagine aí você, jovem, moça, ou jovem rapaz. Você tem sonho. Talvez como eu, brincava com carrinho de bombeiro, brincava com carrinho de polícia. As meninas brincavam ali de ser médica, brincavam ali de examinar os animais. Talvez você é advogado, talvez empresário, treinador, não importa. Mas imagina você lá atrás, com os teus sonhos, com os teus projetos. E agora chega na juventude, 12, 13, 14 anos, tomando os estudos, debulhando os livros, se preparando, porque você tem um sonho, você tem um projeto. Passa-se os estudos, formaliza-se o primeiro grau, o segundo grau, ingressa nos cursos, tome cursos, e agora entra numa faculdade, começa a cursar talvez 2, 3, 4, 6 anos de faculdade, e você está lá ralando. Conhece uma pessoa legal, um rapaz legal, uma moça legal, e ali você começa um relacionamento, namoro. No caso de hoje em dia, ou antigamente, ficava com ele. Agora a coisa começou a ficar mais séria. Vocês agora estão namorando, e o negócio está ficando mais sério. Porém, os planos e os projetos futuros estão em primeiro lugar na sua vida e na vida dele. O cara te ama, a moça te ama, os seus sonhos, os seus planos batem, ligam um ao outro. A mulher chora pelo marido, o marido chora pela mulher, mas ainda não é tempo de engravidar. Por quê? Eles querem ter uma estrutura, eles querem ter um futuro garantido para o seu filho. Então eles juntos fazem ali a sua faculdade, terminam juntos a faculdade, começam agora a ingressar, talvez na medicina, talvez na biomedicina, dentre outras profissões que tenham. Ali eles começam a ganhar dinheiro, compram o primeiro carro, a festa é grande. Aí depois do carro vem o noivado. Depois do noivado, a casa tão sonhada conseguiu. Eles estão felizes porque já tem a casa, já tem o carro, começam a pensar em mobiliar a sua casa. Só que o dia mau se esqueceu, não se esqueceu deles. Eles agora estão realizando os seus sonhos, tudo dando certo. Depois de tudo, a casa mobiliada, o carro, o emprego, ou a empresa, ou o consultório, ou até mesmo o salão de beleza das irmãs, ou a barbearia dos irmãos. Como eu ainda tenho um projeto de fazer esse curso. Agora, vamos agora tentar engravidar. Passa-se 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Aí vem o constrangimento, a preocupação. Agora a preocupação vem maior, e numa conversa ambos decidem procurar um profissional. Chegando lá, a triste notícia vem: talvez ela não é fértil, ou talvez o esperma dele não é compatível bastante, ou seja, não podem gerar uma criança. Para ele ou para ela o sonho é impossível, para ele ou para ela não tem jeito. E eles tentam 1, 2, 5, 10. Agora a gravidez vem, a felicidade está completa, o marido, a esposa, todos felizes. Chega no dia da gestação, ou melhor, do nascimento, ou melhor, chega no dia dali do exame, na ultrassom. O médico fecha o rosto
e ele detecta algo estranho na saúde, na vida daquela criança. Quando nasce, os pais olham e não ficam contentes, porque ele é cristão, ela é crente, serve a Deus. O filho agora nasce com uma anomalia, com uma deficiência. O trabalho agora se torna em dobro. Para alguns, eles olham para o lado e dizem: por que o vizinho prospera? Por que o do vizinho cresce e o meu está deste jeito? Ele olha pela janela e vê o filho do vizinho indo passear, indo brincar, e aí ele olha para ele ou para ela e diz: é por que nós? Por que tinha que acontecer com a gente? Quantos aqui Satanás está tentando roubar o casamento? Quantos aqui, oh meu Deus, tem mulheres e homens bonitos aqui, que por fora você está vendo um sorriso lindo, por fora estampa a alegria e felicidade, mas se você pudesse estar no exterior dele, você ia ver o quanto sofrimento está nesse coração. O Senhor está falando a estes homens e essas mulheres, ao Deus conhecido, que se entregou naquele madeiro, naquela cruz. Ele levou consigo todas as nossas enfermidades, Ele levou consigo todas as nossas dores. Ele deixou para mim um motivo para eu e você glorificar Ele. Falou: eu vou preparar morada, mas eu vos deixarei o Consolador. Jesus está dizendo: ainda que a figueira não floresça, a palavra dEle, a promessa dEle vai se cumprir na tua vida. Ei, eu estou pregando nesta noite a um Deus desconhecido, que por mais que aquela prova na vida daquele casal chegou, não demorou muito. Aquilo que era para a morte, aquilo que era para a alegria, foi o que lhe trouxe felicidade. Quantas pessoas com filho deficiente, que no começo parecia que iria dar tudo errado, mas agora você vê que ele ou ela é o seu estímulo. Você vê que aquilo que parecia destruição, aquilo que parecia morte, aquele filho que se envolveu com coisas erradas, agora está se levantando. Sabe por quê? Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Esse Deus desconhecido, ou que está ficando no esquecimento, o Senhor diz: não deixe morrer no seu coração. Ele ainda pode mudar a tua história, Ele ainda pode transformar a tua vida, Ele pode devolver tudo para você. Não sei se aqui tem pessoas de outras religiões. Eu não prego placa de igreja, não prego contra outras religiões, eu prego a palavra. Mas ele diz, Paulo, a Bíblia, muitos acham que só porque foi escrita por homem, acham que o homem pode ter feito alguma coisa errada. Ela foi escrita por Deus, ou pelo homem, mas inspirada por Deus. A mesma Bíblia, literalmente evangélica, é a mesma católica. A diferença é que a católica, se não me falha a memória, são 6 ou 7 livros a mais. O que diz na evangélica que não devemos adorar esculturas e imagens, diz também na católica, ou vice-versa. Não devemos adorar imagem e escultura, tanto aqui quanto lá. Salmos de número 78, se não me falha a memória, verso 15 ou 17, vai dizer que o povo, vendo as dificuldades, perguntou: porventura Deus poderá prover uma mesa em meio a este deserto? Se coloca sobre os seus pés. Eu sei que esse Deus desconhecido falou com pessoas aqui. Eu sei que este Deus desconhecido, Ele falou com os meninos do louvor, com as meninas do louvor. O Senhor, Ele quer trazer de novo a alegria. Ele quer trazer de novo um momento de prazer. Sabe aquele momento de prazer que você olha e diz: eu vou para casa
do Pai. É esse motivo que o Senhor quer trazer para você. Se você puder, aplauda o Senhor e receba com palmas, amém? Vamos orar, vamos orar. Se tiver alguém aqui que está precisando da palavra, está precisando de Deus, vem à frente, irmãos. Pode sair do seu lugar, não tenha vergonha não, irmãos. Vergonha eu tinha quando eu cheirava. Vergonha eu tinha quando eu andava drogado, bêbado. Você não vai, eu vou primeiro então. Sem problema. Eu vou, irmão, aqui é tudo ao vivo. Cadê quem é que vai vir mais também? Ah, irmão, vai falar que você é super homem, super mulher. Ninguém está falando que você está desviado não, irmãos. Em algum momento da tua vida você enfraqueceu. Isso é humano. Pode vir, irmão, não tem vergonha não. O Senhor, Ele quer te renovar. O Senhor, Ele quer mudar a tua história. Ele quer esse Deus desconhecido que foi ministrado aqui nesta noite. Ele quer trazer namorados, noivos, noivas, maridos, esposas, a ter um encontro verdadeiro com Ele. Ah, irmã, está se preocupando com maquiagem? Limpa esse rosto aí e vem para cá, se entrega. Sai, quebra protocolo. Eu não sei como funciona, mas sai daí do teu lugar. Se humilha na presença dEle. Ele te trouxe aqui para mostrar o quanto você é dependente dEle. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do seu erro, mas aprenda com o teu erro, que Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Dá o celular aqui pro pastor, vem aqui. Você diz eu não Aleluia. posso. Aleluia, vem aqui, criança. Eu não aguento. Dá a mão aqui. Aleluia. Se levanta aqui, moço. O que passou não volta. Abraça ela. Mais. Abraça ela através desse abraço. Deus está quebrando obra de macumbaria contra a vida desta mulher. Espírito maligno das trevas, espírito da depressão, solidão, espírito maligno que diz que na vida sentimental nada ia acontecer. Pega a tua bagagem, vai batendo de retirada. Quem tem que sair da casa dela, quem tem que sair da casa dela é a pombagira. São demônios que têm tentado destruir a casa dela. Havia sido cantado a morte, mas esta noite é vida. Esta noite é vida. Senhor, neste momento manifesta, meu Pai amado, papai querido, a tua glória aqui, meu Deus amado, Pai, na vida, Senhor, do teu servo. Meu Deus, venha levantar. Oh,
estende a mão para cá, né? Vamos terminar. Irmão, perdoa. Eu sei que já está um pouco tarde, mas perdão. Mas você tem que aproveitar essa noite, tá? Não vai para casa murmurando não, tá? Glória a Deus. Para cá. Que o grande amor de Deus, as eternas consolação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, esteja com toda a igreja, e toda a igreja de